Filipenses 4:6 diz o seguinte: não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos de falar e ouvir. Obrigado, Deus, por esse lugar, por essa casa de oração, Senhor, que está começando agora. Que esse lugar seja impactado, Senhor, por esse local onde a tua presença pode ser sentida, meu Pai. Nós te pedimos que cada um que entrar nessa igreja saia daqui transformado para a glória e honra do teu nome, Pai. Impacta agora nossos corações com essa palavra, Senhor. Faz a gente receber aquilo que a gente precisa e faz com que a gente consiga fazer as transformações que o Senhor espera que a gente faça. Nós já te agradecemos pelos frutos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem. Aqui diz: não estejais ansiosos, inquietos. Eu fico pensando assim, num dia de festa como esse, né? Isso aqui é uma celebração, não é? Quantos motivos a gente tem para celebrar? Muitos motivos a gente tem para celebrar. Se a gente ler direitinho no Antigo Testamento, a gente vê quantas festas existiam, né? Deus é um Deus de celebração. Deus gosta de festa, não é não? Deus é um Deus festivo, Deus gosta de festa. Eu penso assim, que quando Deus criou o mundo, como Deus é animado, né? Eu não sei se vocês veem Deus como Deus animado, eu vejo, né? Deus criou, né? Separou luz de trevas, criou os animais, Ele criou cada parte. Ele criava uma coisa num dia e falava assim: isso é bom. Eu fico pensando, eu não penso assim só que Deus falou assim, isso é bom. Eu penso Deus animado. Falei assim, nossa, mas isso aqui ficou bacana, esse negócio aqui, não é não? Eu fico pensando Deus desenhando as flores. Às vezes eu e a pastora Ana, a gente fica olhando assim, mensagens que mandam, né, com um tipo de flores diferente. Eu não sei se você já viu isso, gente, mas Deus é um artista fantástico, porque cada desenho. Teve um lugar que eu fui há pouco tempo, que nós fotografamos uma flor, e eu descobri que, sabe quem que inventou o escarpão? As mulheres sabem, né, o escarpão. Sabe quem que inventou o escarpão? Deus. Gente, eu fotografei uma flor que é um escarpão. É fantástico. A flor é um escarpão perfeito. Deus desenhou o escarpão. A mulher que desenhou só pegou a ideia que Deus mandou. Então eu vejo Deus muito festivo, não é? Cada parte da criação Ele falou, isso é bom. E aí quando Ele criou o homem, ele ficou tão animado que ele falou assim, isso aqui é muito bom, não é? Então a gente precisa se alegrar mais. Eu sei que a gente tem muitos motivos para se preocupar. A gente tem muitos motivos para entristecer. A gente tem muitos motivos para ficar aborrecido com muitas coisas. Mas a gente também tem motivo para se alegrar. Então se a gente não se alegra, a gente não suporta nem a dor daqueles motivos que são reais e que a gente precisa se preocupar. Concordam comigo? Então a gente precisa se alegrar e celebrar mais. Mas tem coisas em nós que impedem essa celebração. Tem sentimento em nós que faz com que a gente não consiga fazer o que Deus ensinou. Olhar para cada coisa e ver o quanto ela é boa. E isso que impede a gente de fazer isso chama-se ansiedade. Alguém aqui se considera ansioso? Quem se considera ansioso aqui, gente? Eu gosto da honestidade das pessoas, né? Eu já fui um poço de ansiedade. Eu não estou curada totalmente não, mas eu já fui terrível. Eu não sei como é que meus filhos sobreviveram a mim, gente. É muito Deus na minha vida, que eles eram para ser tudo maluco.
porque eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu sei o quanto a ansiedade é uma coisa que tira de nós a celebração, tira de nós a capacidade de viver uma vida espiritual legal, ter uma saúde legal e curtir as coisas boas que Deus deu pra gente. E eu quero chamar a sua atenção hoje e te explicar de onde é que isso vem, para que você possa ter controle sobre isso. Amém? Amém, gente? Amém. Muito bem. A gente pensa que isso é uma coisa banal. Vocês sabiam que em poucos anos a estatística diz que metade da população do mundo, ou seja, cada 2 pessoas, uma vai ter um transtorno mental? Aí você olha para o lado e fala assim, será que você é ou você? Em pouco tempo, querido, vai ser metade de cada 2 vai ter um. Mas não precisa ser aqui. Amém? Não, a gente não precisa entrar nessa estatística. Eu não quero entrar nessa estatística. Você quer? Eu não quero. Hoje já se fala que 33% da população mundial é ansiosa. E o Brasil está no primeiro lugar. Eu não queria ter primeiro lugar nesse negócio não, não é não, pastor? A gente podia ser primeiro lugar em tantas outras coisas boas, mas em nível de ansiedade não podia passar para outro, né? Mas o povo de Deus não precisa corresponder a essa estatística. Sabe por quê? Nós temos um líder que nos ensina como não ser ansioso. E eu quero passar algumas coisas para você hoje, para que você saia daqui bem melhor e mais controlado nessa área. Bom, é normal a gente ficar ansiosa em alguma situação. Vamos supor que você vai fazer uma festa de 15 anos com a sua filha. É natural você ter um nível de ansiedade. Você vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, vai fazer uma viagem importante. Alguém aqui foi para a França, que eu não sei quem foi, e levou a camisa. Pastor, se você quiser me dar uma passagem, eu vou e levo as camisas. Vou tirar foto. Financia a passagem, eu vou para a França, tiro foto de todas as camisas, boto lá no Facebook. Oi? Não é? Então, mas a gente fica ansioso com algumas situações. Só que a ansiedade pode ficar num nível incontrolável. Ela pode se transformar numa doença que pode trazer situações muito sérias para a sua vida. Ela pode se transformar naquele transtorno de ansiedade generalizado. O que é isso? É aquela ansiedade que não depende de uma circunstância, nem de uma viagem, nem de uma festa, nem de nada. Você está ansioso o tempo inteiro. É aquela ansiedade onde você o tempo todo está preocupado com algo. E ela tem vários sintomas. Ela tira o seu sono, ela torna você uma pessoa irritada, ela bagunça com a sua capacidade, com o seu apetite. Ela tem alguns transtornos. E se você não cuida, não procura um psiquiatra, não procura um médico, não procura um psicólogo, você pode ter o síndrome do pânico, você pode ter o transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter uma série de situações que desencadeiam, não é? Por causa de uma ansiedade não tratada. Mas eu não quero falar aqui da doença, eu quero falar aqui de estilo de vida. Eu não vim dar uma aula sobre ansiedade. Eu quero falar sobre o seu estilo de vida ansioso, que a gente pode controlar. Eu posso, você pode, porque Deus, o Espírito Santo, espera que a gente faça isso. Porque Ele tem os instrumentos para a gente fazer. Amém? Amém? Então, como é que é esse estilo de vida ansioso? A pessoa ansiosa é aquela que o futuro é que importa. Ela tem uma preocupação absurda com o que vai acontecer. É uma incerteza em relação ao amanhã. Aí o ansioso vai fazer uma prova. A pessoa ansiosa, se tem uma prova para fazer daqui 2 meses, ela pensa no amanhã, mas ela só pensa negativamente. Daqui 2 meses tem que fazer uma prova. Meu Deus, eu vou perder. Todo mundo vai saber que eu vou passar, que eu vou fazer esse concurso. Vão saber que eu não consegui passar. Não tem condição, é muita matéria, eu não vou conseguir tantos dias só para fazer a prova. Você fica só projetando uma coisa horrível que vai acontecer. Você olha para o futuro e só vê o pior. O que a gente faz? A gente não pensa no futuro? Deixa para lá, faz de conta que eu não vou esquecer dessa prova. No dia que chegar eu vou e faço? Não.
A gente tem que ser proativo. O que é o proativo? Você pega o dia da prova, falta tanto tempo para chegar lá. Eu tenho tantas matérias para estudar. Eu vou dividir isso por dia e vou estudar tantas matérias por dia. Isso é você pensar com responsabilidade naquilo que você tem para fazer. Você administra a situação, pensa no futuro, organiza e reage. Agora o ansioso põe tudo a perder, porque ele fica jogando a energia dele toda pelo ralo, com pensamento de desgraça, com pensamento de derrota. E aí o que vai acontecer? Ele vai no dia da prova falar aquilo que Jó falou: aquilo que eu temia me sobreveio. Você achou que ia dar o branco? Vai dar o branco, porque você gastou energia demais com preocupação exagerada. Planejar é importante, querido, mas é importante planejar com equilíbrio. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá domínio próprio. Ele oferece isso para mim e para você essa noite. É aquele que está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para ensinar a mim e a você a ter um nível de vida melhor, a celebrar as coisas que Deus tem para nós e não deixar que a ansiedade e a preocupação tire de você aquilo que Deus está querendo te dar. A Bíblia diz: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha, fui criada por um pai extremamente calmo e uma mãe extremamente nervosa. Meu pai era calmo em pessoa, minha mãe era agitação em pessoa. Aí quando a minha mãe tinha uma coisa para resolver no dia seguinte, ela tinha uma conta para pagar, era muito comum meu pai acordar de madrugada e a minha mãe tá andando para um lado e para o outro, 2 horas da manhã. E ela andava para lá e para cá, para lá e para cá. Aí meu pai acordava e falou assim: minha filha, o que houve? Você está doente? Está passando mal? Ela falou assim: eu não. Você que deve estar passando mal. Ele falou assim: não, eu estou ótimo. Eu estou me sentindo muito bem. Aí você que está acordada. Ela falou assim: você não lembra da conta que a gente tem que pagar amanhã, não? Você sabia que 10 horas da manhã a gente tem que estar com tanto na porta do banco para pagar aquela duplicata? Você esqueceu disso? Aí ele falava assim: que horas que abre o banco? Ela falava assim: 10 horas, você sabe. Aí ele olhava e dizia: ih, dá para dormir muito tempo. Não faz sentido para ele ficar acordado de manhã, de madrugada, com uma conta que só vai pagar às 10 do outro dia. Mas para minha mãe, ficar pensando naquilo dava a sensação de estar resolvendo alguma coisa. Isso é a incoerência da ansiedade. Tem coerência nisso? Pensa comigo agora, é coerente isso? Não é coerente, mas a gente faz porque a gente não para pensar. Então, o que a Bíblia diz quanto a isso? Basta cada dia o seu mal. Outra incoerência da ansiedade: a gente pensa que acelerando você produz. Quantas pessoas são aceleradíssimas, parece que está acelerando com o freio de mão puxado? Quantas pessoas passam o dia inteiro numa agitação enorme, achando que está produzindo alguma coisa? Eu fico pensando, Jesus com pressa. Alguém já leu a Bíblia e viu Jesus com pressa? Nunca vi. Claro que não podia ver, não estava lá. Mas eu nunca li nada onde parecia que Jesus estava com pressa. Eu fico imaginando Jesus sentado conversando com a samaritana. Se ele fosse ansioso, ele ia falar assim: pega logo essa água aí, minha filha, que eu vou te falar aqui o que acontece com isso. Não vai te matar sua sede, eu vou te explicar como ele não apressou a mulher em nada. Tudo aconteceu tranquilamente. Na mulher do fluxo de sangue, Jesus estava andando aquela caminhada toda, devia ter multidão em cima dele. Ele para: alguém me tocou. Os caras ficaram: como alguém te tocou? Está todo mundo te empurrando. Não, tem uma pessoa diferente aqui, vamos achar, vamos conversar com ela, não é? Jesus parou para achar aquela pessoa especial, para conversar com ela. Ele não tinha pressa. Naquela situação onde Jesus tinha que pagar um imposto, não teve uma situação onde ele tinha que pagar um imposto? Não tinha, pastor? O que ele falou para Pedro? Vai pescar. Não tem um negócio assim: tá nervoso, vai pescar? Não tem isso?
Eu imagino que Pedro estava nervoso. Senhor, vai ter que pagar um imposto, como é que faz? A gente não tem dinheiro. Ele falou assim, vai pescar. Gente, aquela moeda que estava na boca do peixe podia estar embaixo de uma pedra. Jesus bota as coisas onde Ele quer, Deus põe onde Ele quer. Não é não? Ele podia ter falado assim, tem uma pedrinha embaixo do seu pé aí, ó. Tem ali no canto ali, ó. Levanta aquela pedra para você ver que tem uma moeda lá embaixo. Deus faz aparecer, mas não, Ele fez Pedro ir pescar, gente. É muita calma, é muita tranquilidade. A gente pensa que na agitação a gente resolve as coisas. Olha, no tempo em que eu era muito agitada, eu acordava às 6 horas da manhã para sair às 7. Gente, eu era um furacão dentro de 1 hora, de 6 às 7 na minha casa. Mas eu corria tanto, eu era tão agitada, que eu ia trabalhar às 7 horas da manhã morta de cansada. De tanto que eu corria de 6 às 7. Aí um dia eu parei e falei, quer saber? Gente, eu gosto tanto de dormir. 2 coisas que eu amo de paixão, comer e dormir. Adoro vir nessa igreja, porque o lanche que eles dão aqui é uma delícia. Comer e dormir eu amo. Mas se eu tiver que escolher entre comer e dormir, eu prefiro dormir. Eu gosto muito de dormir. Mas eu estava tão exausta de ter que acordar, de ter que trabalhar morta de cansada, que um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, quer saber? Eu vou perder 1 hora de sono, eu vou acordar às 5 da manhã, mas eu vou sair daqui descansada. Eu vou fazer tudo calma e devagar. Acordei 5 da manhã e falei, eu vou curtir a minha manhã em casa. E vou fazer tudo calminha. Eu fiz tudo devagar. Sabe quanto tempo eu levei para deixar tudo organizado? Meia hora. Eu gastei meia hora fazendo calma o que eu gastava em 1 hora agitado. É real. Você sabe por quê? Porque na agitação você perde o foco. Você vai da sala para a cozinha, no quarto, você abre uma porta, abre uma gaveta, você não sabe onde botou uma coisa. Na calma, a tua cabeça organiza. Tudo que tem que fazer no quarto você faz. Depois você vai para a cozinha, tudo que tem que fazer na cozinha você faz. A sua mente fica organizada. Você tem a ilusão que se você correr, você vai produzir mais. E tem gente que tem necessidade de correr. Tem gente que tem necessidade de ativismo. Ela não precisava fazer isso. Não é por excesso de compromisso. É por necessidade. Tem pessoas que se sentem valorizadas correndo. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Menino, não posso falar com você agora porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Você deixa as coisas para a última hora para dar a você a sensação de que você é uma pessoa comprometida. Você deixa tudo para a última hora para ter a sensação de que o mundo está caindo na sua cabeça e dá uma sensação de importância para você. É aquela coisa tipo consultório médico, você vai estar lotado, aí você pergunta para as pessoas qual o horário, está todo mundo marcado na mesma hora? Desculpa se tem algum médico aqui, mas é assim mesmo que funciona. Eu cheguei no... Já tem médico aqui, eu dou cada furo, não é não, gente? A minha filha fala assim, mãe, toda vez que você tiver a oportunidade de ficar quieta, pega a oportunidade. Eu precisava dar esse exemplo aqui, não precisava, né? Mas já dei. Eu levei uma vez a minha filha num pediatra. Cheguei lá, o consultório estava lotado. Eu falei, não é possível. Não é possível que esse médico leva tanto tempo para atender as pessoas. Aí eu perguntei para uma mãe, que hora você está marcada? 16 horas. Era o meu horário. Aí eu virei para outra e falei, e você? 16 horas. E você? 16? Quando eu perguntei 4, era 16, eu falei, eu não vou perguntar mais não, porque eu vou perder a paciência aqui, e é melhor ficar... Um monte de gente marcada às 16 horas. Para quê? Para dar a sensação de que agora eu já comecei a falar, agora pronto. Né? Para dar a sensação de importância, para ter um monte de... É assim que a gente faz quando a gente deixa tudo para a última hora, para ter a sensação de que a gente é importante. E é o que a gente faz com a agenda da gente.
Você pega uma agenda, lota sua agenda de coisas que você acha que tem importância para fazer e esquece se é possível fazer. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue fazer. Então não adianta você encher a tua agenda de coisas que você precisa, mas você não dá conta. Porque chega no final do dia, sabe qual a sensação? De frustração. Porque não tem nada melhor do que dar um xizinho na coisa já feita, né não, gente? Fala aí pra mim. Quem tem essa sensação aí? Eu amo botar xizinho naquilo que já fez. Aí você chega no final do dia, tem mais coisa sem fazer do que coisa com xizinho. Aí você fica com raiva de você e acha que você é incompetente. Não, você encheu com coisa que você não podia encher. Sabe como é que eu descobri uma estratégia bacana para isso? Às vezes eu esqueço dela, tá? Mas eu pego, quando eu faço isso, funciona. Um dia eu comecei a ficar frustrada demais com a minha agenda, que eu olhava no outro dia, o dia anterior estava com um monte de falta de XX lá. Eu comecei a fazer minha agenda e entreguei para o Espírito Santo. De manhã eu orava e falava assim: Senhor, está aqui. O que tiver na sua agenda, me ajuda a fazer. O que não tiver, me ajuda a entender que não está. E eu fui fazendo na calma. E aí eu perguntei para Deus: como que eu vou descobrir se eu estou caminhando dentro da agenda do Espírito Santo ou não? E a resposta de Deus é imediata: paz. Quando você está fazendo as coisas e tem paz, você está no ritmo do Espírito Santo. Quando você está estressado, você passou na frente, você foi sozinho. Quando tem paz, você está em comum acordo com Ele. Quando tem agitação demais, seu coração está acelerado, você está sentindo mal, o Espírito Santo não pode estar junto. A melhor pessoa para fazer a sua agenda do dia é o Espírito Santo de Deus. Isso pode mudar a vida da gente. Não tem que ficar apático, porque se você ficar apático, o Espírito Santo foi e você ficou. Mas se você ficar elétrico demais, você foi e o Espírito Santo é quem ficou. A gente precisa estar no ritmo de Deus. E Deus tem um ritmo. E no ritmo de Deus inclui descanso. Eu não acredito que Deus fica cansado. Eu não acredito que Deus fica cansado. Mas Ele fez o mundo, depois que Ele terminou tudo, Ele descansou no 7º dia. Para que Ele descansou? Para Ele dizer para mim e para você: tem tempo para tudo nessa vida. Deus sempre dá o exemplo. Deus sempre mostra aquilo que a gente tem que fazer. Aqui na palavra de Deus tem um manual de fazer a vida dar certo. O problema é que a gente é cristão, mas é um cristão que vem para a igreja, mas não vive aquilo que está escrito. Porque quando a gente põe em prática o que está escrito, a gente melhora. A vida da gente melhora. A ansiedade é um medo em relação ao futuro. Mas esse medo em relação ao futuro esconde um medo do passado. Os medos que a gente tem em relação ao futuro, que torna a gente ansioso, esses medos estão ligados a um medo de algo que já aconteceu no passado e você tem medo que se repita. Por exemplo, eu conheci pessoas muito ansiosas com trabalho e com dinheiro. Nunca era o suficiente. Tinha que trabalhar, economizar. Não podia perder um trabalho, não podia dizer não a uma oportunidade de trabalho. Se precisava sair com os filhos, com a mulher, com o marido, não podia, porque não podia abrir mão de uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Porque eram pessoas não que precisavam, mas que tinham um dia no passado uma situação financeira muito difícil. Pessoas que tinham passado dificuldade, pessoas que tinham sido humilhadas, pessoas que tinham passado dificuldade mesmo, até de ter o que comer. E aí quando ela tem a oportunidade de ganhar alguma coisa,
no subconsciente dela fica um medo terrível de um dia ela voltar à situação atual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até aqui nos trouxe o Senhor. Ele vai continuar com a gente. Se na pior fase da sua vida, no passado, Ele cuidou e você está aqui hoje, então Ele vai continuar cuidando. Você sobreviveu à fase mais difícil da sua vida. Essa aqui vai ser muito mais fácil para passar, porque hoje você tem muito mais comunhão com Ele do que tinha antes. Eu me lembro de um fazendeiro que eu conheci, era um senhor, bem velhinho já. Ele estava com um problema de pulmão sério. Ele vivia, eu fui fazer uma visita para ele. Ele tinha várias fazendas, não sei nem quantas mil cabeças de boi. E eu fui na casa dele, ele arrastava um balão de oxigênio. Um negócio assim que ficava um balão de oxigênio, ele usava uma máscara para respirar. O pulmão dele já não aguentava mais. O fôlegozinho que ele tinha, ele ficava no telefone para saber como é que estavam os bezerrinhos que tinha acabado de nascer. O homem estava morrendo e estava preocupado com os bezerrinhos que estavam nascendo. Eu falei, misericórdia, é muita ansiedade, é muito medo. Não conseguia se desprender. A gente precisa ser prudente sim. A gente precisa aprender a se organizar sim, ter boa administração sim. Mas a gente também precisa confiar no Deus que a gente serve. Esse Deus não é um Deus para ficar lá no céu, não. Ele tem que fazer parte do dia a dia da nossa vida. Ele tem que fazer parte das nossas emoções, das nossas escolhas, do nosso comportamento, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Outra coisa, do passado, que faz a gente se tornar uma pessoa ansiosa. Perdas surpreendentes, perdas de surpresas. Exemplo, tem pessoas que quando criança ou na adolescência perderam um pai, ou perderam uma mãe, ou perderam alguém significativo num acidente, por exemplo. Alguém teve algum fato drástico que foi surpresa na vida, ela não esperava, aconteceu de um minuto para o outro. Aquilo dá um choque tão grande que dá a sensação de que a vida é uma coisa muito incerta. De que qualquer coisa ruim pode acontecer a qualquer hora. E isso torna pessoas ansiosas. Elas começam a ficar tão preocupadas para segurar a vida, para ter controle das coisas, para não ser surpreendida de novo com uma perda extraordinária. Faz sentido o que eu falei aqui para alguém? Você fica tão ansioso, tão preocupado, com tanto medo de que a vida de novo te surpreenda, que você fica sobressaltado, tentando controlar tudo. E aí, são aquelas pessoas que vigiam demais os filhos, que não conseguem deixar que ninguém saia de perto, porque morre de medo de perder aquela pessoa. Olha, quando aquela coisa, aquele acidente, aquela situação aconteceu, você não teve controle para impedir. Não vai ter hoje de novo. Porque o controle da vida de cada um está na mão de Deus e a gente precisa aprender isso. Amém, gente? Deus é quem está no controle. Eu sei que não é bom passar por situações difíceis na vida, perdas e baques. Mas se você sobreviveu àquela, porque Deus está te fortalecendo. Então tenha coragem, a gente precisa ter coragem para saber que a vida está nas mãos de Deus. Nós não temos o controle. Tem pessoas que são ansiosas porque viveram muito conflito familiar. Tem muitas pessoas ansiosas hoje que no passado eram aquelas crianças que ficavam desesperadas quando o pai vinha embora, quando era a hora do pai chegar. Porque o pai era alcoólatra, porque o pai chegava em casa brigando, porque o pai e a mãe viviam discutindo, porque um agredia o outro. Aí essa criança cresceu morrendo de medo de confusão, morrendo de medo de conflito. Aí gera uma ansiedade enorme para evitar a confusão a todo custo. Aí quando os filhos estão brigando por qualquer coisinha, a mãe ou o pai corre, geralmente a mãe que faz isso,
Peraí, meu filho, não briga não, peraí, eu sei onde é que está isso, eu sei onde é que está aquilo, e você fica tentando apaziguar. É o pai que está discutindo com o filho, com a filha, a mãe corre e entra no meio para poder consertar as coisas. É uma ansiedade absurda para evitar confusão, porque morre de medo de conflito. Gente, conflito existe em qualquer família. Não dá para evitar conflito o tempo todo. Amém, gente? Amém. É impossível. Deixa as pessoas resolverem as causas delas. Quantas mães sofrem ansiosas tentando evitar um conflito, que nessa tentativa ela impede as pessoas de se relacionar. São os irmãos que não conseguem se ajeitar, porque eles não conseguem lidar um com o outro, porque a mãe está o tempo todo no meio. É o pai com os filhos que não consegue também dialogar, porque a mãe está no meio o tempo todo tentando evitar conflito. Isso gera ansiedade. E essa ansiedade, o motivo dela foram os conflitos que você viveu quando era criança. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você era criança. Você cresceu. Você pode lidar com isso. Você não precisa continuar pensando com a mente infantil. As pessoas crescem, elas precisam aprender a lidar com a vida. Você não pode segurar a vida de todo mundo na sua mão. Tem pessoas que são muito ansiosas e elas acham que elas têm que dar conta de tudo. Por exemplo, quando alguém é rejeitado pelo pai ou rejeitado pela mãe, ou o pai saiu de casa, aquela criança ficou sozinha, ou ela nunca teve apoio de pai e mãe. Aí ela aprende que ela tem que crescer e dar conta da própria vida. Ou ela aprende que ela tem que cuidar dos irmãos. Aí ela fica aquela pessoa muito forte, mas aquela pessoa extremamente ansiosa, que tem que cuidar de todo mundo. Aí ela não sabe deixar que o marido cuide dela, ou ela não sabe contar com a esposa, não sabe contar com outras pessoas, porque acha que ela tem que dar conta de tudo. Você deu quando era criança, mas agora Deus colocou ajudadores perto de você. Então aprenda a viver bem e dividir, compartilhar com quem Deus te deu para compartilhar a vida. Amém, gente? Outras pessoas são ansiosas porque se sente culpada de estar parada. Eu não sei quem aqui já ouviu coisas como essa quando era pequeno. Você era criança e você ouvia seu pai e sua mãe exaltando alguém porque trabalha demais. Alguém já ouviu isso? Nossa, olha, fulano me trabalha pra caramba. Trabalha de domingo a domingo. Mas fulano é muito responsável. E aí você vê aquela admiração por quem trabalha muito. Aí você cresce e acha, tem que trabalhar igual louco para poder ser admirado. Eu conheci um rapaz que, quando ele era pequeno, a irmã dele era muito bonita. Então todo mundo chegava na casa dele e falava assim: nossa, mas que menina linda, essa é uma princesa. A menina era linda mesmo. Aí ela descobriu que para ser amada ela tinha que ser bonita. Só que o menino era feio. A menina era linda demais. Mesmo que ele não fosse feio, não dava para competir com ela. Aí ele descobriu que um jeito dele conquistar a atenção dos pais era estudando muito. Aí ele conseguiu tirar notas excelentes. Aí começaram a dizer que o menino era muito bom. Aí ele chamou a atenção, porque ele estudava muito. E aí com 16 anos ele começou a trabalhar. Aí ele passou a ser o foco, porque ele estudava muito e trabalhava muito. Quando eu conheci, ele tinha 45 anos. Não podia falar de férias para esse homem. As únicas férias que ele conseguia ter era entre Natal e Ano Novo. Os filhos ele não via crescer. A esposa aprendeu a viajar pelo mundo só com os filhos. Ele trabalhava, ganhava dinheiro e patrocinava a viagem dos filhos. Que graça que tem isso, hein? Sabe o que eu estou falando para você? Que a gente precisa pensar no porquê a gente age do jeito que a gente age hoje. Você não é assim porque é assim. Você é do jeito que é porque alguma coisa aconteceu, você interpretou de determinada maneira que fez com que você tivesse o comportamento que tem hoje.
a gente precisa dar uma leitura diferente para a nossa história. Amém, gente? Rever essa história para entender como que as coisas podem ser diferentes na vida da gente. Outra coisa que faz com que a gente seja ansiosa é o ritmo dos pais da gente. Quem teve pai e mãe ansioso aí? Ninguém, né? Só eu. Beleza. Eu tive uma mãe muito ansiosa. A minha mãe é muito engraçada. Eu amo a minha mãe. E ela me ajudou muito, porque tudo quanto é palestra que eu faço, eu conto uma história da minha mãe. Então ela me deu conteúdo para um bocado de coisa. Mas ela é a pessoa fantástica. Mas a minha mãe tinha uma coisa assim, ela agitava demais. E quando alguma coisa acontecia de ruim, ou ela queimava na cozinha, queimava um dedo, ou machucava com agulha, que ela tinha confecção, qualquer coisa que desse errado, a minha mãe tinha que culpar alguém. Quem que ela procurava para culpar? Quem tivesse à toa. Gente, não podia ficar à toa perto dela, não. A minha mãe não suportava ver uma pessoa à toa, porque ela era uma máquina de trabalhar. Eu nunca vi uma pessoa com uma resistência igual a dela. Ela realmente levou a família assim, na conquista mesmo. Porque... Oi? Não entendi. Ah, gente. Sabe o que acontece? Depois você corta aí, você edita esse negócio aí, tá? Não tem uma pessoa que consegue tirar uma foto minha que apareça a minha mão. Só aparece um vulto, porque eu não... A minha filha que fala que eu pareço o boneco do posto. Aí ele tá falando assim, para um bocadinho para tirar uma foto, pelo amor de Deus. Mas a minha mãe gostava de acusar quem estava à toa. E aí sabe qual era o meu segredo? Eu tinha uma almofadinha, que eu botava a almofadinha com agulha guardadinha numa gaveta da sala. A minha mãe passava alguma situação ruim, ela começava a falar alto, eu abria a gaveta, pegava a almofadinha, sentava no sofá e costurava, compenetrada costurando. Aí ela gritava, procurando alguém para culpar, ela me via costurando, não mexia comigo. Ela não mexia, ela passava direto. Aí eu terminava de costurar, ela já estava calma, o que eu fazia? Rasgava a almofadinha toda de novo. Eu não ia dar tempo de procurar uma outra coisa para fazer, eu tinha que saber que tinha um serviço ali que estava palpável, né? Aquela almofadinha foi costurada e rasgada dezenas de vezes. E a minha mãe nunca percebeu que era a mesma almofadinha. Mas a gente pega o ritmo dos pais, querido. Mas você é uma nova pessoa. Hoje, seus pais nem são mais ansiosos do jeito que é. Que a minha mãe hoje ela é calma. Era só a circunstância da vida que fazia ela ser ansiosa. Hoje ela é tranquila. Você não precisa copiar esse modelo. Você pode copiar o modelo que Jesus ensinou para você. Amém? O Espírito Santo tem um modelo diferente para nós. A ansiedade rouba da gente a prioridade. O que é mais importante na sua vida? Coisas ou pessoas? Pessoas são mais importantes e não coisas. Mas acontece que a gente valoriza mais coisas do que pessoas. Jesus falou, não é o sábado que é para o homem. Não foi o sábado, não foi o homem feito para o sábado. O sábado que foi feito para o homem. Então o homem é mais importante que o sábado. As coisas são menos importantes que pessoas. Quando você vai para casa e sai do trabalho, em que você pensa? Que você vai encontrar tua mulher, teu marido, teus filhos e você está feliz com isso? Ou você vai para casa pensando, meu Deus, tanta coisa para arrumar, meu Deus do céu, aquela casa todinha, aquela roupa para pendurar, aquela máquina que eu tenho que botar para aquela janta que eu tenho que esquentar, a agenda que eu tenho que fazer no dia seguinte. Não tem pessoas no seu projeto quando vai para casa, tem coisas. A ansiedade rouba as pessoas importantes da vida da gente. É mais sério do que a gente pode pensar. Aí se você vai para casa pensando que você tem que arrumar um monte de coisa, você abre a porta, tem mais coisa ainda bagunçada, aí você vira um bicho. Porque você vai fazer o maior escândalo.
E aí, as coisas é que são importantes. Tem uma mulher, uma vez, que ela foi procurar um psicólogo porque ela estava irritada demais, porque ela queria a casa dela arrumada. Gente, ela virava uma arara quando ela via um pingo d'água na pia. Era aquela pessoa neurótica. Não podia ter um pinguinho d'água na pia. E ela tinha um tapete na sala dela que era muito fofo, tinha uma altura assim de pelo no tapete. Quando ela via uma marca de pé ali, era o caos, parecia que o mundo estava acabando por causa daquela marca de pé. Não podia, eu não sei porque ela botava um tapete no chão, ela devia pendurar na parede o tapete, que ninguém ia pisar. Certo? O tapete tinha que ficar em qualquer lugar, não podia ficar no chão, porque no chão a gente pisa. E ela não gostava de ver marca de pé no tapete dela. E ela ficava tão irritada com aquilo que um dia ela procurou uma terapia. Ela falou assim: doutor, você pode me ajudar? Ele falou: numa sessão só. Ela falou: nossa, o senhor é bom. Ele falou: garanto. Uma sessão eu curo a senhora. Fecha os olhos, respira fundo. Vou fazer só uma sessão aqui de hipnose com a senhora. Um relaxamentozinho de leve. Falou assim: vamos imaginar a senhora chegando na sua casa. A senhora vai passar pelos fundos. Começa pela cozinha. A senhora entra na cozinha. A pia está sequinha, tem um pingo d'água na pia. Ela, de olho fechado, sorriso até aqui. Aí, maravilhada. Agora a senhora vai passar pelo banheiro social. Está perfeito. Toalha penduradinha, do jeito que a senhora gosta. Passa pelos quartos, as camas, com a coxa tudo perfeito. Esticadinho, não tem uma verruguinha um mexidinho na cama. Agora só vai chegar na sala, onde está o seu tapete. Olha o seu tapete como está perfeito, nem uma marca de pé. Nossa, o sorriso vem até na orelha. Ele falou assim: está gostando? A senhora está feliz? Sabe por quê que a senhora está vendo essa casa assim? Porque a partir de hoje a senhora vai morar sozinha. Todo mundo foi embora e só ficou a senhora. Ela abriu o olho e falou: que tipo de psicólogo doido o senhor é? Aí ele falou: eu doido? Como alguém quer uma casa sem marca de pé no tapete com gente morando nela? Só tem um jeito de ter uma casa assim: se ninguém morar nela. Então você precisa pensar quando estiver indo para casa. Você vai achar bagunça sim na sua casa, porque mora gente lá. Isso é sinal de vida dentro da tua casa. Se tiver tudo perfeito é porque está morto, gente. Criança não está dando trabalho porque está internada no hospital. Não dá trabalho. Ou está doente, está de cama, está com febre. Porque se tiver saúde, está dando trabalho. Está fazendo bagunça na tua casa. E a tua ansiedade faz você querer que tudo fique organizado. Quem disse que essa organização é mais importante? Gente, é mais importante. Amém? Jesus morreu foi por pessoas. Não foi por coisas. Não foi por projetos. O projeto de Jesus era a gente. Outra coisa que destrói a ansiedade é a saúde. A ansiedade destrói a saúde. Conheci uma moça de 35 anos, queria ganhar o mundo. Tinha 3 filhos, casada, já tinha feito faculdade, estava fazendo uma pós-graduação, trabalhava o dia inteiro, fazia pós-graduação todos os sábados, fazia um outro curso à noite. Com 35 anos ela infartou e morreu. Ficaram os projetos. Eu não estou falando para você não ter projeto de vida, não. Mas tem equilíbrio, porque para ter projeto de vida, para realizar, você tem que estar vivo. Morto não realiza nada. Outra coisa que a ansiedade mata é a nossa espiritualidade. Pessoas ansiosas correm tanto que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer um estudo, não tem tempo para ligar para alguém, para conversar, para compartilhar alguma coisa, para ver se tem alguém dentro da igreja que está precisando de uma palavra sua. Aí você quer ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Do que vai adiantar? É a ansiedade que faz isso. A ansiedade leva a gente a uma armadilha. A armadilha de pensar que a nossa felicidade está lá no futuro, onde você está esperando. Aquela casa que você quer comprar, aquela viagem que você quer fazer, aquele dinheiro que você quer ter guardado para se sentir seguro. Você sabe aonde está a felicidade?
no hoje, no agora, porque é o único tempo que existe é o agora. Nem o amanhã eu não sei se vai ter. O hoje é o tempo real. Basta cada dia. Amém, gente? A ansiedade faz você roubar sua vida com teus filhos. Você trabalha igual um louco pelo futuro dos teus filhos, mas abandona eles no presente. Que graça que tem nisso. Você vai provar para o teu filho que você ama ele demais, porque você deixou ele a vida inteira sozinho, porque estava cuidando do futuro dele, pois ele nunca vai acreditar nisso. Ele só vai acreditar no seu amor se você estiver com ele hoje. Mesmo sem poder dar para ele um computador de última geração. Mesmo se você não puder dar para ele aquele celular de última geração. Mas se você puder jogar bola com ele, se você puder fazer qualquer coisa junto com ele, ele vai acreditar no teu amor muito mais. Eu tenho uma amiga que ela tem 7 irmãos. E ela disse para mim: Elizabeth, a gente só descobriu que era pobre na adolescência. A gente achava que era rico e a gente não tinha nada. Mas porque o meu pai, quando chegava em casa, 7 horas da noite, morto de cansado, ele ia direto para o banheiro, tomava um banho, ficava meia hora debaixo do chuveiro. Depois ele ia para a sala, chamava todo mundo e falava assim: papai acabou de chegar. Ficava até 10 horas brincando com as crianças. Ela falou assim: a gente era tão feliz que a gente não sabia nem que era pobre. Isso é ganhar a vida. Porque não é perder pessoas. Atendi um casal no meu consultório, um empresário muito bem sucedido. Ele foi pedir socorro, porque descobriu que o filho usava cocaína desde os 12 anos de idade. E o filho tinha 16 anos. Ele falou assim: há 4 anos, meu filho é um drogado, e eu agora que eu fui descobrir. E ele disse chorando para mim: sabe por que eu só descobri agora? Porque eu não tinha tempo. O meu tempo era para ganhar dinheiro. Sou um homem muito rico hoje, ele falou. Mas eu devolveria todo o dinheiro que eu ganhei só para recuperar a vida do meu filho. O que a ansiedade está tirando de você? Sua espiritualidade? Seu tempo com a tua família? A sua saúde? Como é que a gente vence a ansiedade? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ser grato. Não se vence a ansiedade se não tiver gratidão. A gratidão faz a gente vencer a ansiedade, porque você começa a ficar feliz com o que tem. E eu não estou dizendo para você parar de sonhar, parar de tentar conquistar seus projetos. Eu não estou dizendo isso. Mas se você não consegue ser feliz com o que Deus já te deu, você nunca vai ser feliz com nada. Porque quando você conquistar aquela coisa de amanhã, você vai querer a coisa do depois de amanhã. Ou você aprende a ser feliz agora e ser grato com o que Deus tem, ou nada vai bastar na sua vida. Então gratidão é a primeira coisa que a gente precisa. Outra coisa que a gente precisa é ter coragem para viver diferente. Coragem para chegar em casa, botar uma cestinha na porta de casa, em algum armário, e dizer para as crianças assim: ó, entrou dentro de casa, largou o celular. Oh, quem tem coragem para fazer isso? Bota o celular, chegou em casa, ninguém mais usa celular à noite, a gente vai conversar, ninguém mais vai ver novela nessa casa, desliga essa porcaria de novela da sua vida. Agora relacionamento. Eu quero ver se a vida não vai mudar. Para tirar a ansiedade, querida, a gente tem que ter coragem de viver num outro ritmo. Porque esse ritmo que o mundo está impondo é um ritmo patrocinado pelo inferno. Porque o inferno que veio para matar, roubar e destruir. É você ter coragem, num final de semana, ir com seus filhos para uma praia, ir para os seus filhos fazer um piquenique em algum lugar. Qualquer coisa, você não precisa ter dinheiro para ir para a França. Se tiver, bom, né, gente? Mas é preciso viver diferente. A gente precisa ter responsabilidade com essa geração. Nós somos responsáveis por essa geração. Você já imaginou, nós adultos de hoje, todo mundo ansioso,
Que tipo de geração vai vir de um povo que nem a gente? Hoje, tem crianças, adolescentes e jovens com depressão, com ansiedade, suicidando. Você já imaginou daqui a pouco o que vai ser? Que tipo de geração a gente está esperando vir de um povo doente igual a gente? Então vamos nos tratar, amigos. Vamos viver no ritmo de Deus, amém? Vamos aceitar aquilo que Deus está propondo. A ideologia desse mundo vai levar a gente para o buraco, mas Jesus está dando um caminho de luz para a gente. A gente precisa de vencer a ansiedade com domínio próprio. Aí você pode falar para mim: nossa, Elizabeth, é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Eu acho que eu venci 70% da minha ansiedade. Eu sei o quanto é difícil. E ninguém consegue sozinho. Eu não consegui sozinho. Todos os dias, quem trata de mim é o Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós vai conseguir sozinho. Isso, querido, é uma luta que a gente não consegue vencer sem Ele. Então, conte com Deus. Resista ao inimigo que está impondo a você coisas que não fazem parte do projeto de Deus. E crê no controle dele. Ele criou os pássaros, ele criou os animais marinhos, ele criou as plantas, ele criou tudo lindo e perfeito. Mas nós fomos a obra mais importante da vida dele. Ele gostou da gente mais do que gostou de fazer qualquer outra coisa. Então creia que você é mais importante para Deus que qualquer outra pessoa. Vai chegar uma hora, vai ter situações onde você não vai conseguir controlar. E aí, quando você não conseguir controlar, sabe o que você vai fazer? Você vai entregar. Eu conheci um casal, já estou terminando. Eu conheci um casal que a esposa me contou uma história que me chamou muita atenção. Ela foi fazer uma viagem, ela, o marido e vários casais amigos. E eles foram para uma praia deserta. E quando chegou lá, os casais foram caminhar na praia. Ela e o marido resolveram nadar, eles nadavam muito bem. E eles disseram: bom, a gente vai nadar, vocês caminham, depois a gente pega vocês. E aí ela entrou na água, ela e o marido. Num determinado ponto que eles estavam nadando, uma corrente marítima tomou conta deles. E aí eles começaram a lutar bravamente para não morrer afogado. Por mais que eles soubessem nadar, aquilo ali estava maior, a força era maior do que a força deles. E ela lutou muito, ela contou para mim. Ela lutou bravamente e a força da água era maior que ela. E aí os dois se agarraram um no outro, começaram a gritar para ver se alguém ouvia, mas ninguém ouviu porque já estava longe. Ela se agarrou ao marido e não teve jeito, que a força da água separou os dois com o tempo. Aí eles começaram a gritar bem alto para um não perder a direção que o outro estava indo. E os dois ficaram gritando, até que eles percebiam que a distância, que o som da voz um do outro estava sumindo, estava se perdendo. Até que eles não ouviram mais o outro. E ela disse que chegou um momento que as forças dela acabaram completamente. E ela falou: não dou conta de vencer essa guerra. E aí ela disse para Deus: eu entrego a minha vida ao Senhor. Se chegou a minha hora, eu quero dizer que eu estou pronta para ir. Se o Senhor quiser me trazer de volta, o Senhor me traz. Se não, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. E ela deitou na água, começou a boiar e deixou a correnteza levar. E foi conversando com Deus. Diz ela que uma paz extraordinária, a paz que excede todo o entendimento, tomou conta da vida dela. E ela foi se acalmando, e ela foi sentindo a presença do Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa. Que ela disse que nunca sentiu algo tão lindo como ela sentiu ali, sabendo que estava morrendo. E ela ficou assim orando, boiando na água durante meia hora.
Até que uma mão segurou no braço dela e disse: bota o pé no chão, você chegou na praia. Era o irmão dela. A maré levou ela para a praia. E quando ela botou o pé no chão, ela olhou em volta, não pôde comemorar, porque o marido não estava. A correnteza levou o marido dela para alto mar. Eles conseguiram um barco de um pescador e foram mar adentro para ver se descobria. Um outro grupo subiram uma pedra muito alta com panos para poder ver se via alguma coisa boiando, e com o pano eles iam sinalizar a direção para quem estava no barco. Levaram mais 1 hora mar adentro procurando aquele homem. Depois de 1 hora em alto mar, encontraram um homem boiando, entregando a vida dele para Jesus. Os dois foram salvos, porque entenderam que num determinado momento não dá mais para lutar, você precisa entregar. Amém, querido? Deus ensina a gente a vencer a ansiedade, pensando nas incoerências que existem na ansiedade. É o inimigo roubando de você o que é mais precioso que Deus te deu nessa vida. Não espere perder para entender o quão precioso é aquilo que Deus te deu. E saiba que quando chegar naquele ponto onde não tem mais nada para você fazer, é a hora do seu milagre chegar. Porque é a hora que Deus vai entrar e vai fazer.